Pode ser bom dia ou boa tarde. Agradeço aí a presença e a escolha do curso de Engenharia Geotécnica, que é online, ou Engenharia em Geotecnia presencial aqui da PUC Minas, né? Nosso curso de especialização. Eu vou compartilhar três primeiras telas e depois nós temos aqui a presença do professor Gerson Luiz, que vai fazer uma breve apresentação sobre geologia de engenharia, né? Enfoque na geotecnia. Deixa eu compartilhar minha tela e aí começar a explicação. Como eu escrevi aí no chat, está sendo gravado e depois a PUC vai colocar no canal dela essa gravação. Aí quem tiver interesse pode estar assistindo, ou se precisar de esclarecimento aqui durante a apresentação, escreve aí no chat, para poder, ao final da apresentação, a gente esclarecer. Se tiver dúvidas, pode abrir o microfone, ou mesmo assim, não assistiu, pode escrever solicitação de dúvidas e esclarecimentos lá no canal Fale com o Coordenador na página do curso, tá bom? Então, eu vou começar aqui apresentando, né, o professor Gerson Rocha Júnior, né, o Gerson Luiz Rocha Júnior. Ele é professor do curso na disciplina de Geologia de Engenharia, tá? Ele vai estar falando sobre esse panorama da geologia de engenharia na geotecnia. Sempre a gente faz isso. Aqui eu coloquei uma imagem que está associada a uma das ofertas do curso. Nós temos três ofertas do curso, tá? O Engenharia em Geotecnia, que ele é o presencial, tá? Acontece, depois vou explicar direitinho, mostrar a grade, quais são os professores, nos finais de semana, a cada 15 dias. Nós temos aqui engenharia geotécnica, que tem turnos de segunda e quarta-feira. Depois eu vou mostrar o horário direitinho, 19 às 21h40, mas todas as semanas. E outra oferta, que é engenharia geotécnica também online, que é terça e quinta-feira, tá? Ao mesmo horário, 19 a 21h40. E a gente fala online as aulas síncronas, diferente de um curso EAD que é somente gravado, tá? Como nós tínhamos combinado para vocês, eu divulguei isso, terem uma ideia de como que acontece o curso sempre acontece nessa plataforma Teams. E os alunos já recebem antecipadamente todas as aulas, já tem o seu link, e aí ele entra com facilidade. A aula fica gravada e depois, se ele quiser voltar a assistir e participar da aula, tá certo? E o material didático é numa outra plataforma, que é na plataforma Canvas. E aí o professor coloca os slides, o material didático, artigo técnico, as atividades avaliativas nesse material. Então, eu vou passar a palavra agora para o professor Gerson, para poder dar esse breve, né, uma degustação de como acontecem as aulas, só que essa aqui verdadeiramente é uma apresentação, porque numa aula o aluno interrompe, fala, aqui nós vamos estar com um tempo assim, objetivando 20 minutos, olha lá, né, Gerson, para poder não tomar muito tempo de vocês e terem a ideia de como que funciona o curso que logo em seguida eu vou apresentar, tá ok? Então, eu tiro o compartilhamento, Gerson, e você começa a sua apresentação. Ok, José, obrigado. Boa noite a todo mundo. Boa noite aos que já estão aqui conosco. É um prazer estar aqui com vocês. E como o professor José falou, meu nome é Gerson Rocha. Eu vou apresentar para vocês de uma forma geral aqui, fazer uma apresentação, tentar ser breve, né? Como o José falou, só uma degustação do que a gente discute ao longo do curso de especialização, a parte de geologia e engenharia. Então, eu vou fazer uma breve introdução aqui, na verdade, sobre o curso e deixar vocês aí com o gostinho, talvez, de quero mais aí um pouco mais para frente. Então, vamos lá. Consegue ver minha tela, Josias? Tudo ok? Tá ok, que eu cortei o microfone e a imagem, mas está tudo ok. Pode Beleza. continuar. Então, vamos lá.
Pessoal, então, inicialmente, eu sou geólogo de formação, já estou aí ao longo na geotecnia, geologia e engenharia há quase 20 anos, então atuando à frente de alguns empreendimentos, e hoje eu atuo na Vale. E hoje a gente veio conversar com vocês aqui sobre o que é a geologia e engenharia, onde aplicamos e qual a importância da geologia e engenharia para a geotecnia. E possivelmente aqui, né, entre os participantes hoje, talvez tenha alguns geólogos, então, que vão relembrar de alguns conceitos e aprofundar e outros que são importantes para a geotecnia. Então, vamos lá. Inicialmente, pessoal, a geologia de engenharia, ela forma um tripé com outras duas disciplinas, que é a mecânica das rochas e a mecânica dos solos, e forma o que a gente conhece como geotecnia. Eu vou mostrar para vocês uma definição ainda mais moderna sobre isso, mas é conhecido, então, esse processo, né, de interação entre a geologia de engenharia, a mecânica dos solos e a mecânica das rochas, formam a geotecnia. E a geologia de engenharia, definida hoje pela Associação Brasileira de Geologia e Engenharia, é a ciência que estuda essas interações das disciplinas geológicas com a disciplina de engenharia e meio ambiente. Como que a gente interage, portanto, né, com o meio ambiente, com as nossas obras de uma forma geral, com a nossa atividade de engenharia e como que está relacionada à geologia, aí encaixa exatamente a geologia de engenharia. Então, ao longo do curso, a gente discute bastante essas obras, discute bastante essa interface entre a geologia com os vários ramos das engenharias e com as aplicações principalmente nas obras geotécnicas. Então, a ideia, e vocês estão vendo aqui, eu não vou ler os slides, vocês vão ver que é muito mais eu falando aqui em discursivo, mas a ideia é que a geologia e a engenharia surge, então, nesse ramo, nesse gap, entre as engenharias e o ramo e as ciências da geologia. E aí, quando a gente observa, pessoal, numa abordagem mais moderna ainda, a gente tem a geotecnia cercada por essas várias outras disciplinas, onde a geologia e a engenharia faz uma interface entre a geologia, a mecânica das rochas, a mecânica dos solos, né, além da geomorfologia, para contemplar o que a gente conhece como geotecnia. Mas todas essas disciplinas estão inseridas no escopo da geotecnia. E é interessante quando a gente observa isso, que a gente consegue ver que vários de vocês, né, das engenharias às quais você pertence, estão inseridos nesse contexto, e é aí que a gente entra aprimorando alguns conceitos para que, de fato, a gente caminhe na direção da geotecnia. E aí, ainda de forma mais conceitual, a geologia de engenharia, anteriormente também chamada de geologia aplicada, ela é a parte, como eu falei, que resolve problemas relacionados à engenharia civil, engenharia de minas, fundações, estrada, barragens, túneis, água subterrânea e etc., como vocês vão ver em alguns exemplos que eu vou mostrar já já em seguida. Mas esse é o conceito e essa definição dessa geologia de engenharia. E aí, onde que atua? Onde quem está na área de geologia e engenharia pode atuar? Essa imagem aqui, inclusive, é da própria Associação Brasileira de Geologia e Engenharia, e tem uma atuação aqui que eles chamam de geral, que é mais específica para disseminação de conhecimento, mas tem a área de infraestrutura, áreas específicas, e eu vou discutir um pouquinho isso com vocês, áreas específicas, planejamento urbano, gestão ambiental, entre outras coisas. E aqui eu trouxe um quadro, pessoal, que é um resumo de atuação, dos exemplos que eu vou mostrar para vocês, de atuação da geologia de engenharia. Então, atua na disposição de resíduos, hidrogeotecnia, obras viárias, geofísica, vias navegáveis, ferrovias, espeleologia, cartografia geotécnica, informática aplicada, colapsos e subsidências, impactos ambientais, canais e lagos, cidades, metrôs, portos, agricultura, exploração mineral e mineração de uma forma geral, além de outros ramos que a geologia de engenharia pode atuar. Então, como vocês podem perceber, a gente permeia, né? A nossa disciplina permeia vários ramos de conhecimento que, de novo, como eu disse anteriormente, possivelmente vocês já estão atuando nessas várias áreas aqui. Então, é importante essa abordagem, esse conhecimento geológico, para que a gente entenda melhor essa relação entre os nossos processos de engenharia com o meio natural no qual a gente
vive. Então, de uma forma geral, turma, a gente vê, portanto, que a geologia, eu trouxe vários exemplos aqui, eu vou discutir um pouquinho desses exemplos com vocês, mas atua nas várias frentes, várias atuações. Então, desde o processo de sondagem, em mineração, ferrovia, túneis, obras urbanas, enfim, de uma gama variada, onde vocês imaginarem que tem um envolvimento de engenharia relacionada às obras civis, a possivelmente geologia e engenharia também está inserida. E aí, trouxe alguns exemplos importantes para vocês. E aí eu trouxe alguns exemplos clássicos. Eu nem vou passar o vídeo aqui por conta do tempo, mas é uma questão bem curtinha e vocês já vão ver, dá para ver na imagem que vocês estão vendo em tela. Mas trouxe dois exemplos extremamente importantes que possivelmente vocês conhecem. Eu trouxe um exemplo aqui na esquerda, aqui, né, onde está esse videozinho do YouTube, são os prédios de Santos. E à direita, aqui na porção central do slide, a gente tem a Torre de Pisa. E olhem que interessante, né? Ambas as situações ocorreram por processos que têm uma certa similaridade, que estão relacionados à fundação, e é aí a similaridade. A fundação que tem relação direta com a geologia de engenharia. Imaginem, portanto, o seguinte: não sei se algum de vocês conhece, por exemplo, Santos ou Pisa, na Itália, e a gente consegue observar que claramente todos os dois processos de adernamento ou inclinação dessas estruturas ocorreu em função de subsidências que ocorreram no solo. E aí, o conhecimento, portanto, desse solo, as características mecânicas, as características, como é que eles se comportam, que materiais construem esse solo, que minerais construem esse solo, qual que é a proveniência desse solo, é fundamental para que processos como esse não ocorram. Então, portanto, o que a gente quer, esse é um dos pontos fundamentais da geologia de engenharia, o que a gente quer é não só a correção de problemas, a mitigação de problemas, mas também a prevenção de anomalias e problemas de ordem geotécnica. Esse é um dos preceitos também da geologia de engenharia. E aí, no caso dos prédios Santos, por exemplo, construídos há mais de 50 anos, alguns desses prédios são tão, como até no vídeo diz, né, que depois, em algum momento, a gente passa, quando vocês estiverem no curso aqui conosco, eu vou passar para vocês. O camarada que filma aqui e fala o seguinte: os prédios são tão tortos que, inclusive, parece que vão tocar em outros, né? Então, em função dessa inclinação, devido ao comportamento desse substrato, desse subsolo, que não permitiu que ocorresse essa carga sobre esse substrato. A mesma coisa ocorreu na Torre de Pisa. É interessante, pessoal. Eu tive aqui, inclusive, né, nessa torre. É interessante observar por dentro o quanto é inclinado. Hoje ela não está mais em processo de inclinação, não inclina mais. Ela foi estabilizada, mas se manteve dessa forma para que se tornou um charme também da cidade, né? Continuando aqui, senão a gente não acaba, é rapidinho. Outro processo interessante, pessoal, imaginem, esse é um processo conhecido como tolinas. E aqui eu trouxe uma questão de geologia urbana. Essa situação aqui, por exemplo, inclusive ocorreu um videozinho também, que eu não vou passar agora, vou passar só na aula. É um vídeo de Coromandel, no Triângulo Mineiro, onde ocorreu numa fazenda o aparecimento de uma cratera como essa. E aí, imaginem, a pergunta que eu deixo no ar para vocês. Será que onde vocês estão, qualquer lugar do mundo, do Brasil que vocês estejam, será que não há possibilidade de ocorrência de uma estrutura como essa? E ainda, como é que a gente previne? E como é que a gente sabe que uma estrutura como essa pode ou não ocorrer onde a gente está, ou com uma obra que a gente esteja desenvolvendo? Então, essas situações também ocorrem e ocorrem na natureza e podem ocorrer dependendo da situação em que vocês estejam inseridos. Além disso, outros exemplos. Eu trouxe um outro exemplo interessante, pessoal, da aplicação da geologia de engenharia. Por exemplo, aqui tem uma foto de Machu Picchu, no Peru. Os incas utilizaram materiais pétreos na sua construção, as próprias rochas do entorno aqui que vocês estão vendo, para a construção das suas estruturas. E aí, só para vocês terem ideia, pessoal, essa é uma região que é sismicamente ativa. E como que a gente tem estruturas estão lá há algumas centenas de anos intactas, resistindo a abalos sísmicos? Então, isso está muito também relacionado ao processo, ao entendimento da geologia e engenharia na aplicação cotidiana. E aí eu trouxe um exemplo nosso também aqui, né, do Brasil. Aqui talvez algum de vocês, inclusive, sejam de lá.
ou conheçam, aqui é Salvador. Então, aqui é a cidade alta e cidade baixa de Salvador. E aqui o famoso elevador Lacerda, um dos pontos turísticos de Salvador. E aí, olhem como a geologia de engenharia está muito conectada com obras e atividades urbanas. Porque quando a gente olha para Salvador, a gente não imagina que na cidade a gente tem isso aqui, ó. Esse elevador, só para você ter ideia, aqui é o elevador Lacerda, e a gente tem todo um processo geológico de uma grande falha que aí na aula eu explico melhor do que se trata, mas todo um processo geológico que levou a esse panorama, essa morfologia que a gente tem na cidade. Então, de novo, a geologia e a engenharia aplicando diretamente nas zonas urbanas. Mas eu vou mostrar ainda outros exemplos para vocês. Olhem lá. Um outro exemplo interessante. Observe, aqui a gente tem uma pedreira. E a gente tem um talude lá, né, da pedreira subvertical. E um talude extremamente inclinado que tá, mas como que a gente consegue cortar rochas com essa inclinação? E aí observem que possivelmente talvez algum de vocês trabalhe na mineração e quando a gente está trabalhando em determinados processos de mineração, a gente não tem taludes com esse ângulo tão agressivo. Mas, no entanto, a gente tem um talude de solo aqui do lado, onde eu tenho um ângulo tão agressivo, um pouco menos, mas um ângulo também agressivo, mais inclinado, quanto num processo como esse. Como é que isso ocorre? Por que isso ocorre? Como é que a gente estabiliza? Por que taludes de materiais diferentes podem tirando. Ali o ângulo está mais suavizado, a foto engana um pouco, o ângulo está mais suave, mas como é que a gente pode definir esses ângulos? Com base em quê que a gente define essa questão dos ângulos desses cortes, por exemplo, né? Aqui eu tenho um talude na margem de uma estrada, aqui numa pedreira, mas observe, são ângulos diferentes, mas a gente tem então que tratar isso de forma diferente em função, de fato, dos materiais que compõem esses maciços. Ainda, outros exemplos. Olhem lá. Outro exemplo, pessoal, de taludes artificiais e encostas naturais. Observem aqui, ó, como a gente tem uma região aqui, ó, onde existe um processo de risco geológico urbano associado à ocupação dessa região aqui, com casas, inclusive, que possivelmente já estão interditadas ou que estão na iminência ali de um colapso. Então, isso também, por que a gente tem esse processo de ruptura como aqui numa encosta natural? Inclusive, aqui a gente discute, quando a gente está na aula, a gente discute esses processos, como é que eles ocorrem, por que ocorrem, o que levou a um processo de formação de uma ruptura como essa e onde a geologia de engenharia está aplicada. E olhem que interessante, isso a gente vê, estou dando exemplos gerais, mas a gente vê em vários locais, inclusive do Brasil. A gente sabe, por exemplo, que no Brasil ocorrem processos como esse, especialmente no período chuvoso, nas regiões serranas brasileiras, como Rio de Janeiro, Espírito Santo, enfim, a gente vê ocorrer processos como esse que eu acabei de mostrar. E aí eu trouxe também um outro vídeo, mas eu não vou passar não para vocês de novo em função do nosso tempo, mas esse vídeo está circulando, isso aqui ocorreu hoje é dia 7, ocorreu no dia 3 ou 4, ou seja, 3, 4 dias atrás. Esse vídeo está circulando no WhatsApp, inclusive nos grupos aí de engenharia, circulando no WhatsApp, é o vídeo de uma corrida de lama que ocorreu na Índia há 2 dias, 3 dias atrás. Então, onde que a geologia de engenharia está aí? Onde que ela se aplica? Num vídeo como esse, que, se eu não me engano, morreram. Até quando eu tinha lido ontem, registro de 7 pessoas que morreram. Como é que a gente previne? Como é que a gente sabe esses pontos? Como é que a gente, de fato, cataloga esses pontos de risco geológico urbano? Então, de novo, um exemplo que aconteceu há 2 dias atrás, extremamente recente, para trazer para que vocês saibam, de fato, qual é o conteúdo que a gente vai abordar aqui ao longo do nosso curso. Além disso, para as operações de mineração, né? Eu trouxe outros exemplos interessantes aqui. Um exemplo importante que aqui a gente tem uma grande ruptura que ocorreu numa mina chamada Big Hand Canyon, que fica nos Estados Unidos, no estado de Utah. Ocorreu em 2013. E só para vocês terem ideia, pessoal, isso aqui é uma imagem real, tá? Isso é uma imagem real. Isso aqui não é um desenho, tudo mais, isso é uma fotografia aérea da mina. Então, só para terem ideia, aqui tá os prédios industriais da mina
Aqui, bem aqui no fundo, dá para ver alguns caminhõezinhos, então você deve imaginar que são caminhões fora de estrada, aqueles caminhões gigantescos que rodam mineração, e olhem o tamanho da ruptura que ocorreu. Ninguém foi atingido, ninguém morreu nesse processo, mas onde que está? Inclusive em função de monitoramento geológico e geotécnico, por isso que a gente não, né? O pessoal conseguiu salvaguardar vidas, mas observem, onde que está a geologia e engenharia? Lembrem que eu acabei de falar sobre essa questão desses ângulos, como é que a gente define os maciços e tudo mais. Aqui é um caso mais de menor porte, ocorrido aqui numa das minas aqui de próximo de Belo Horizonte, onde eu tirei essa fotografia para mostrar para vocês como é que esses processos são desencadeados, ocorrem, e qual que é a importância do entendimento das características desse maciço nesse processo geológico e geotécnico. Outra questão de mina, e aí eu trouxe algo interessante aqui, é a angulação de cavas. Como é que se faz isso? Como é que a gente define, por exemplo, esses ângulos, baseado nas características mecânicas desse maciço? Como é que eles respondem? Como é que a gente define esse comportamento mecânico? São questões que a gente também discute na geologia de engenharia. Eu trouxe algo, pessoal, aqui para vocês, como exemplo interessante, nessas duas fotos aqui da direita, eu trouxe fenômenos que ocorrem por ressecamento, perda de água, especialmente em argilas, e é muito comum, mais comum do que parece, algumas pessoas, especialmente que não passaram por esse curso, observarem imaginarem que estes processos aqui, que são superficiais, podem levar a colapsos gigantescos de uma mina. E é comum algumas pessoas me chamarem e discutirem sobre essa questão de como é que essas estruturas podem afetar. E isso aqui são o que a gente conhece como gretas de ressecamento por perda de água, especialmente de argilas. Isso é outro assunto que a gente discute também, e é outro assunto extremamente importante para que vocês entendam uma melhor abordagem do ponto de vista geotécnico, por exemplo, nos vários processos que vocês vão trabalhar. Além disso, a geologia e engenharia também, hoje chamada geologia, engenharia e ambiental, a gente tem vários processos ambientais associados, como os processos hidrogeológicos, observar, por exemplo, a contaminação de aquíferos, de abastecimento de água subterrânea. Existem cidades inteiras no Brasil que são abastecidas por água subterrânea. Existem regiões extremamente importantes que necessitam dessa água subterrânea. Então, como é que a gente avalia essa questão hidrogeológica e a relação disso com a geologia de engenharia? Ou seja, a gente vai fazer, por exemplo, uma instalação industrial como essa. Como que a gente vai avaliar? Quais parâmetros são necessários, especialmente do substrato que eu estou falando para a gente avaliar, para que situações como essa sejam evitadas. Ou ainda, né, numa cidade como aqui o Aterro Centário de Belém, né, no Pará. Então, observem, a gente tem um grande aterro centário do lado da floresta amazônica, e além disso, na região aqui, a gente tem grandes rios e lagos que abastecem a própria cidade de Belém. Então, como é que qual a importância disso para a sociedade do ponto de vista geológico, geotécnico e da geologia e engenharia? Estudar isso, avaliar o substrato, avaliar as fundações é fundamental, e isso passa também pela geologia e engenharia. Vamos lá. Além disso, barragens também é um assunto extremamente importante. E observem, aqui eu estou mostrando não só uma questão de fundação do próprio assentamento da estrutura, mas estou trazendo duas barragens interessantes, onde a gente consegue observar que esse material cinza que está nessa barragem e aqui nessa outra barragem são barragens distintas. Esses materiais são materiais pétreos que foram empregados na construção, em obras, nessas duas estruturas. E aí a pergunta que fica é: como é que a gente seleciona esses materiais pétreos? De onde eles vêm? A origem, resistência desses materiais. Então, são aspectos extremamente importantes também para a nossa avaliação no contexto das nossas discussões aqui. E aí, para a gente ir para esse final de degustação, observem que eu fiz uma parte mais conceitual, e agora, essa questão aplicada, é importante que a gente observe, por exemplo, algumas características importantes desses maciços geológicos que podem indicar zonas de fragilidade ou de rupturas hipotéticas ou zonas colapsíveis a partir de várias técnicas e análises geológicas, abordagens, né, que a gente vai fazer, que nós fazemos ao longo do curso.
essas abordagens aqui, essas avaliações, são fundamentais para que a gente entenda quais regiões, de fato, a gente pode ter um problema, a gente já vislumbra uma certa zona de fragilidade, uma zona em que a gente pode ter um problema geotécnico que a geologia de engenharia pode e vai ser aplicada. Então, isso é muito importante no entendimento dessas técnicas. E observe, olhem que interessante, com o conhecimento dessas técnicas e mapeamento dessas zonas, a gente consegue, inclusive, definir quais regiões a gente vai tratar de uma determinada forma, diferente de outras regiões. Então, a gente consegue fazer um mapeamento disso e entender o comportamento mecânico desse maciço. Além disso, a gente faz essa avaliação desses testemunhos de sondagem, que é outra aplicação, e avalia aqui, eu coloquei do lado para vocês, só para terem ideia, que cada maciço, cada material tem um comportamento mecânico diferente, que vai fazer com que ele seja mais ou menos resistente a determinadas situações que a gente o expõe. Então, isso também é um ponto de abordagem para a gente. Outro ponto de abordagem interessante é a avaliação e entendimento desse substrato, especialmente dos solos, não só de rocha, mas de solos. Eu trouxe dois perfis de solos aqui, só para você terem ideia, porque a ideia da abordagem é que a gente vai discutir como que é essa disposição dos solos ao longo das nossas estruturas, das nossas obras, enfim, a gente entender como é que isso varia e qual que é a importância disso para cada um dos processos que a gente atua. E ainda finalmente aqui, análises geológico-geotécnicas, onde a gente constrói perfis, modelos, baseado em todos os parâmetros que a gente obteve no campo anterior, que eu acabei de mostrar para vocês. A gente vai construir esses modelos, esses perfis, que vão dar ideia para a gente como é que é a distribuição morfológica do substrato, mas, além disso, vão indicar para a gente quais são essas zonas de maior ou menor fragilidade que a gente observa nos nossos estudos. E aí, por último, para vocês saírem com um gostinho aí de quero mais e entrar e nos encontrarmos para frente, é como que a gente sabe onde esses materiais que a gente utiliza nas nossas obras estão? E a pergunta que eu vou deixar para vocês é: há uma distribuição randômica desse material na natureza? Ou seja, eu acabei de mostrar para vocês que o Inca pegaram rochas que estavam lá e tal para distribuir. A gente utiliza um determinado tipo de rocha aqui para nossas construções. Essa distribuição ela é randômica ou há um controle geológico por trás? Esse é um dos primeiros assuntos que a gente aborda. Como é que é a distribuição desses materiais na litosfera terrestre? Como que a gente sabe onde cada um desses materiais está e onde ele ocorre? E aí, por exemplo, para a gente fechar, eu trouxe um mapa do Brasil aqui, onde a gente consegue ver um mapa de elevação do Brasil, e essa é uma questão importante, que eu me perguntava quando era criança, por que que determinadas regiões têm montanhas e outras regiões não têm. Então, a gente começa a entender esse processo, além da distribuição geológica dos materiais, que vai, de novo, indicar para a gente onde a gente tem jazidas, onde a gente tem regiões em que a gente pode utilizar determinados materiais de construção. E, por último, a gente tem um mapa, eu trouxe um mapa para vocês do quadrilátero ferrífero, para que vocês vejam que parece caótico, parece randômico, mas não é. E a gente vai descobrir isso juntos na aula. E aí, então, eu coloquei, quer discutir um pouco mais sobre geologia e engenharia? Vamos embora e agradeço a vocês. Josias. Muito obrigado aí, Gerson. Acho que você foi realmente dentro do prazo do tempo que nós combinamos. Tá muito bom. Estava respondendo a aluna aqui no chat. Deixa eu ver, tem uma aqui. Uma última que eu não respondi. Boa noite, prezados, tudo bem? Atualmente estou cursando a graduação em Engenharia Civil com término em 2026, porém já estou me informando para ingressar em uma especialização em geotecnia. Logo em seguida. Saberia me informar se haverão novas turmas para os próximos anos ou se a abertura desse cursinho, já vou aqui. Sim, nosso curso tem formado
turmas desde 2015, em todos os semestres. Também nós estamos formando 5 turmas, tá, Laís Antonelli? Então, assim, não, foi a Laís, Laís Bessen. A gente tem conseguido formar turmas, tá bom? Então, Gerson, eu fui à medida que você estava apresentando, se você tiver domínio, você responde aí no chat, senão eu respondo no final, Tá beleza? bom, Aí ok. vamos. E eu ainda fui fazendo uns print aí da sua apresentação e depois fazer um post, beleza? Ah, legal, legal. Beleza? Aqui, então eu vou compartilhar a minha parte. E aí, qualquer dúvida, como eu combinei com vocês, é, podem colocar aqui no chat. Deixa eu só pôr o link novamente aqui, que eles pediram, para poder dar um feedback, né, ao final da apresentação. O pessoal do marketing gosta de ter isso. Então, deixa eu ver aqui. Ó, repetir aqui, beleza. Entendi. Eu vou deixar essa daí de voltar para engenharia. Quando ela ver a apresentação, acho que vai entender. Então, tinha parado aqui. E assim, mais uma vez, eu agradeço ao professor Gerson a disponibilidade em fazer essa breve apresentação. E conforme eu tinha combinado e falado com vocês, o curso tem 2 modalidades. A modalidade presencial, com aulas em finais de semana a cada 15 dias, e mas aí forma aqui até 4 turmas, 2 aqui, 2 aqui, né, com aulas segundas e quartas-feiras, e outra geotécnica também, que é online, terças e quintas-feiras, tá? As inscrições vão até o dia 20 de agosto. Nós começamos em junho e vão até o dia 20 de agosto. A previsão começar as aulas na primeira semana de setembro e a turma que vai mais longe, acho que até presencial, é maio de 2027. Lá no final eu vou falar, no máximo vão 21 meses. Normalmente acontece de ser de 15 a 17 meses a realização do curso. A gente tem a denominação de engenharia geotécnica para a turma online e engenharia em geotecnia do presencial. Foi assim que foi o projeto do curso, elaborado por mim, e a gente fez várias revisões ao longo desses 10 anos que eu coordeno o curso, e ele tem esse registro no CREA e no MEC, com essa denominação. Como eu havia falado, as aulas durante a semana, de segunda e quarta-feira, ela acontece de 19 a 21h40. Tem essa denominação aqui, oferta 17, que começou a ser numerada a partir de 2021, se não me engano, por causa dentro da pandemia. E terças e quintas-feiras, quando o curso passou a ter a modalidade online também às 19, 21 e 40. As aulas ficam gravadas, a gente pede, não é uma obrigação do professor gravar, mas todos eles acabam gravando a aula e ela fica disponível durante 30 dias no chat aqui no Teams. E aí, quem perdeu a aula pode assistir, e mesmo quem não assistiu a aula pode assistir. O ideal é estar participando ativamente durante a aula, né? Se for assim, para não assistir às aulas e só assistir a gravada, aí o curso é EAD, o que não é a proposta, né? EAD seria assim, assíncrono, o aluno não tem interação com o professor. O nosso curso é síncrono, o aluno tem interação com o professor com a modalidade online. E o presencial, as aulas a cada 15 dias, aos finais de semana, sexta-feira de 19 a 22h30 e sábados de 8 às 11h30, tem um intervalo para almoço, de meio-dia às 16 horas. Eles acontecem, essas aulas, na PUC, na unidade Praça da Liberdade, né? Ali perto da Avenida Brasil.
O curso presencial, ele tem 11 disciplinas. Essa aqui eu pintei ela de amarelo, porque ela só tem no curso presencial. O online não tem essa disciplina. No presencial, as disciplinas têm 32 horas aula, e cada dia, né, na sexta-feira à noite são 4 horas aula, na sábado pela manhã, 4 horas aulas de outra disciplina, e na sábado à tarde, 4 horas aulas de outra disciplina. A cada final de semana são três disciplinas que ocorrem concomitantemente. Somando online, dão 360, online, presencial, desculpa, 364 horas aula, contando com essa disciplina institucional aqui, que é Humanidades, que são 12 horas aula, tá? E em cada disciplina tem um somatório aqui de aproximadamente 7 horas e essa aqui 9 horas. São trabalhos que os professores deixam para os alunos fazer em horário extra-aula, né? No online também tem isso. Então, o TO é trabalho orientado. Então, fica disponível na plataforma Canvas. Somando, então, essas horas com a presencial, 443 horas aula. Voltando aqui, como cada dia são 4 horas aula, cada disciplina acontece em 8 encontros, tá? 8 vezes 4, 32, tá? Então, aproximadamente 2 meses não, 4 meses, né? Porque pula cada 15 dias, então dão 4 meses para terminar uma disciplina. Vai praticamente aquele semestre. No online é um pouquinho diferente por disciplina carga horária. Aqui já são 36 horas aula em 10 disciplinas, tá? Depois eu vou explicar um pouquinho cada uma das disciplinas. Então, cada dia de aula são 3 horas aula, de 19 às 21h40. E acontece 2 a 2 disciplinas. Quem é de segunda-feira, acontece uma disciplina, na quarta-feira, outra disciplina. E assim vão durante 2 meses e meio, né? Porque são 12 encontros de 3 horas aula. Também tem as atividades extra momento da aula, que cada uma soma aqui 7 horas, e métodos numéricos, é um trabalho que o professor Tiago Bretas dá, são em torno de 9 horas. Somado com a disciplina de Humanidades, que é a disciplina institucional, dão 372 horas efetiva online, mais essas dos trabalhos, 444 horas. Comparando um com o outro, é praticamente a mesma carga horária, 443 e 444, tá? Teve um que me perguntou, aqui o aluno sai com título e reconhecido no CREA como especialista em engenharia geotécnica, e o outro sai como especialista em engenharia em geotecnia. Tem sido muito bem aceito aí no mercado de trabalho. A estrutura lógica do curso. Ao longo desses 10 anos, eu fui modificando um pouco, dividindo disciplinas, até chegar nesse modelo que já está rodando aí uns 3 anos. Então, disciplinas básicas para nivelar conhecimento, aí talvez responda alguém que entrou perguntando. A gente tem, na maior parte das vezes, né, alguns estratos de alunos. A maioria são engenheiros civis, depois tem geólogos e engenheiros de minas. Mas acontece de ter outras formações. E aí, quando não encaixa naquela que está disponível lá na página do curso, eles entram em contato e a gente procura ver o nível de experiência da pessoa. Então, assim, às vezes ele tem uma formação, a gente vê assim, engenheiro elétrico, mas ele atua vários anos na geotecnia e aí a gente aprova isso, né, para ele fazer o registro dele. Fazer, Dias, cursar. Sim. aproveitar, tem uma aluna que perguntou, né? Valéria, ela perguntou: esse curso é voltado só para engenharia? É isso que eu vi ali e deixei durante a apresentação para estar falando. Uhum. Ele tem o título, né, Engenharia em Geotecnia e Engenharia Geotécnica, né? É engenharia, mas a gente tem pessoas que fazem o curso que às vezes não necessariamente têm a graduação em engenharia, tá?
Aí, depois das disciplinas de nivelamento, conforme eu falei, ó, às vezes o geólogo não viu tão bem mecânica dos solos, o engenheiro civil viu, mas o geólogo já viu bem a parte de mecânica das rochas, mas o engenheiro civil não viu nem a geologia de engenharia, nem a mecânica das rochas. Então, a gente nivela conhecimento com essas disciplinas. Depois entram as disciplinas aplicadas, barragem de terra e enrocamento, a geotecnia aplicada à estabilidade de encostas e taludes, a geotecnia aplicada a rejeitos de mineração, geotecnia aplicada a resíduos urbanos, monitoramento geotécnico e fundações, patologias e soluções, que é uma disciplina para o presencial. Acontece igual no finalzinho do semestre passado, tinha aluno que fez o online e estava fazendo essa presencial. Ele pode fazer de forma isolada e vai vir isso no certificado dele. E para todos tem essa disciplina instrumental, que é uma das últimas, que é o métodos numéricos, aplicando aí o software da pacote da RockScience. Teve um aluno aí que perguntou em termos de softwares, né? Depende muito do professor. Então, por exemplo, assim, na mecânica das rochas, tem professor que pede, o Rock Data, então ele vai usar o software lá, reserva a aula dele. Aqui na parte de geotecnia aplicada à estabilidade de encosta-alude, reserva algumas aulas para usar o slide 2. Só que essa disciplina aqui, métodos numéricos, aí é todas as aulas. Os 12 encontros ou os 8 encontros lá do presencial, aí é no laboratório de informática e cada dia o professor trata um exemplo prático e o aluno roda no programa aquilo com os parâmetros que é aprendido dentro de aula, tá? Então, aqui depois eu vou disponibilizar, quem me fizer o contato, fale com o coordenador, porque eu ia tentar colocar anexo aqui a essa apresentação, e ela não está disponível colocar um arquivo anexo. Mas para lá que fala coordenador, aí ele recebe essa ementa. Para alguns até eu já mandei, né? Então, de investigação geotécnica, então, ela é a terceira, assim. Primeiro a gente dá, na lógica aqui, a mecânica dos solos e geologia de engenharia. Depois entra mecânica das rochas e investigação geotécnica. Então, no primeiro, isso aqui já entra, então, no online no segundo semestre. Quais as técnicas, né, usadas para fazer a obtenção de parâmetros, conhecer o subsolo, seja ele em solo ou rocha, a partir de investigação in situ, pode ter investigação com geofísica. Então, aí vem aqui para poder entrar com os parâmetros lá na frente para fazer as análises de estabilidade. Quem vai ministrar essas disciplinas? O professor Vitor Lisboa, atualmente ele trabalha na Anglo Gold Ashanti, formou-se na Universidade Federal de Ouro Preto, né? E é mestre em geotecnia pela Federal do Rio de Janeiro. E, recentemente, o professor Rodrigo Fonseca, ele é funcionário da Vale, é um ex-aluno nosso aí há mais tempo e hoje ocupa um cargo de gerência. Parece que você conhece ele, né, Gerson, o Conheço, Rodrigo? conheço. É. Trabalha lá no projeto da S11D, né? É. Lá em Caranhão dos Carajás. Então, assim, vamos ver, formou aí com a gente, né? Está com gás aí para começar. A Adriana Pereira, pelas ocupações dela no doutorado, Vale, e agora entrou no Cefet, aí ela abriu e indicou aqui o Rodrigo Fonseca. Então, nós temos mais professores aqui no online, a professora Laís Carvalho Lopes, ela já está há um bom tempo no curso, ela é professora também na Universidade Federal de Ouro Preto, mas já teve empresas de consultoria. Ela fez o mestrado na Federal de Ouro Preto, a sua doutorado, né? E é geóloga pela Universidade Federal do Espírito Santo, na aula online. No presencial, é a professora Laís Mariana Antonelli. Laís Antonelli, tá? Ela fez também o curso há bem tempo atrás e formou-se na Federal do Paraná. Atualmente ela
trabalha na TPF. Ela já trabalhou na Fugro por vários anos e atualmente ela está na TPF, que é uma empresa de projeto e consultoria na área de geotecnia. Mecânica dos solos aplicada à geotecnia. Ela é mais profunda do que trata na engenharia civil. Inclusive, eu sou professor desse tipo de disciplina. Aqui, com mais profundidade, nós vamos conhecer vocês, né, os materiais que compõem o solo, material sólido, o segredo que está na água, a administração da água, identificar essa percentual de umidade, qual que é a umidade ótima, quais são os ensaios para determinar parâmetro, peso específico, massa específica, coesão, ângulo de atrito, para poder fazer as análises de estabilidade lá na frente. Ela é fundamental. Quem dá essa disciplina é a professora Carmen Castro, ela é do Rio de Janeiro, ela se formou na Federal aqui, agora eu esqueci, isso é UPF, uma outra universidade, mas ela fez o mestrado e o doutorado na Federal do Rio Grande do Sul. Atualmente ela ministra aulas na PUC-Rio e IBMEC, e já ministrou aula há muitos anos no IME, Instituto Militar de Engenharia. E o professor Anderson Gervásio, ele é mestre em geotecnia pela Federal de Minas Gerais, formou-se na FUMEC, né, e deu aulas, né, na FUMEC por muitos anos, é diretor da Sérgio Veloso, uma empresa de consultoria e projeto na área de fundações, né? Atualmente ele é presidente da regional aqui da Associação Brasileira de Mecânica de Solos e Geotecnia, BMS, aqui em Minas Gerais. É uma pessoa bem ativa. Geologia de engenharia, foi o que o Gerson apresentou, né? Como que é a formação, né, da rocha, como o solo, os processos de formação até chegar no solo, né? Como isso se desenvolve para aplicar na engenharia. Então, o Gerson, se me corrige aí, ele formou-se na Federal do Pará, já está aqui em Minas há bom tempo, né? Fez o curso também conosco, né? Especialização em engenharia em geotecnia, né? Na época era presencial, e atualmente ele trabalha na Vale, né? Você fica mais ali na mina Cauê mesmo, né, Gerson? Eu fico hoje aí coordenando a geotecnia de Brucutu, Água Limpa e também em Cauê. Vou também em Cauê. Uhum. O nosso sonho aí, depois eu vou te chamar para a gente ir com o diretor, Tá conhecer a bom? sala, que nós vamos fazer o dojo, né? Tá bom. Fazer nós, Combinado. lá, beleza? E o Letson também formou-se com a gente. Ele atualmente trabalha na Knight Pesout. Recentemente ele saiu da DF+, né? E dá essa disciplina de Geologia de Engenharia, na forma online. Mecânica das rochas, né? Como teve a mecânica dos solos, aqui já o maciço, né? Pétreo, né? Como que tem o estado de tensões é completamente diferente do que é no solo. Por exemplo, no solo a gente vê muito tensões verticais. Aqui é importante ter as tensões horizontais, projeções estereográficas, né? Análise cinemática, né? A hidrogeologia no meio rochoso. E aí nós temos vários professores. No presencial é a professora Juliana Fabre, ela se formou na Federal de Juiz de Fora, fez o mestrado na COP, né? Ela esteve na Pimenta de Ávila, hoje ela está na RP Soluções. O professor Lázaro Marcelino é mestre em Engenharia Civil pela Federal de Viçosa, fez a graduação dele na Federal do Espírito Santo e já está há vários anos na DF+. Aí aqui, com carinho, coloco a imagem da professora Marília Abrão Zeni, que sofreu um acidente gravíssimo no Rio Grande do Sul. Então, esse semestre ela não vai poder ministrar aula, está se recuperando, está hospitalizada em UTI. E aí, quem está cobrindo as aulas nesse semestre é o professor Silas, né, que tem um doutorado na Federal de Minas Gerais, mestre, também o mestrado na Federal de Minas Gerais. Trabalha com o Lázaro
na DF+. Mas aguardo com carinho aí a professora Marília, é consultora, tem uma empresa de consultoria, que é a GeoMZ, né? Atua ativamente nas redes sociais. Barragem de terra e enrocamento. Aí já são as disciplinas aplicadas, né? Desde a estrutura de fundações, como deve ser preparado as fundações, dimensionamento de filtros, critério de Terzag, saber avaliar, né, a vazão de descarga, como que vai ser, né, administrar essa rede de fluxo no maciço, porque o espaldar de jusante deve trabalhar a seco, para se manter estável, né? E como que deve ser monitorado tudo isso. Então, faz essas análises de estabilidade das barragens de terra e enrocamento. Quem ministra essa disciplina, atualmente a professora Mariana Tonini, ela trabalha na Pimenta de Ávila, se formou na Federal de Minas Gerais, tem um mestrado na Federal aqui de Ouro Preto e o doutorado na Federal do Rio Grande do Sul. O Germano já é um consultor de longa data, ele tem um mestrado na Federal de Viçosa, né? Se formou na Uniub, né? E tem uma consultoria própria dele, que é a SETA LTDA. E o Cristiano Teixeira já está há muito tempo no nosso curso, mais de uns 7 ou 8 anos, né? Ele dá na turma presencial, os dois aqui no online, e o Cristiano no presencial, ele dá a disciplina de barragem de terra e enrocamento. Ele fez engenharia civil na Federal de Minas Gerais e mestrado e doutorado ele fez na PUC-Rio e trabalha na HidroBR. Já atuou em outras empresas de consultoria e projeto, tá? Geotecnia aplicada à estabilidade de encostas e taludes. Aí nós vamos ver assim, esses maciços, como foi o exemplo que o Gerson mostrou, como que vamos fazer isso? Métodos de equilíbrio limite, das fatias, a partir desses softwares, né, de análise de equilíbrio limite, aí nós vamos usar, né, qual Bishop, Filenius, Morgenstern Price, então os alunos vão fazer essas análises de estabilidade e dimensionamento de estruturas de reforço, para manter esses maciços, seja um talude ou uma encosta, estável. Tá? Quem são esses professores? O professor André Lima, ele é diretor da TPF, ele trabalhou e morou, né, 5 anos, né, na Inglaterra. Logo que ele voltou para o Brasil, ele entrou no nosso curso, ele se formou na Estadual do Rio de Janeiro, doutor pela PUC-Rio, né, e diretor aqui na TPF, uma empresa de projeto e consultoria. O professor Paulo Lemos é corporativo da Vale, né, nessas análises, né, complicadas de maciços, né, das estruturas todas que a Vale tem. Ele foi professor por muitos anos na FUNEMEC, por ter sido graduado lá, né, mas tem um mestrado na Federal de Ouro Preto. E o Tiago Bretas, que inclusive dá outra disciplina e coordena o curso comigo, ele tem a sua consultoria, que é a T Bretas, mas já andou por outras consultorias, BVP, né, e outras, né? Fez a graduação dele na FUMEC e o mestrado dele na UFOP. Atualmente ele está fazendo o doutorado dele na UFOP. Não sei como ele consegue tanto tempo. Ele não está aqui, vamos ver se ele ainda entra, né? Ele estava ministrando um curso de estruturas de contenção de maciços pela BMS lá no CREA, hoje, ontem e hoje. Tá? A geotecnia aplicada a rejeitos de mineração. Então, ela vai tratar, assim, aquela disposição que até então eram em barragens, em polpa bombeada, hoje são pilhas de rejeito, como que a gente vai estabilizar, manter esse material que não é solo, não dá para usar, podemos apoiar, mas não usar ipsis literis a mecânica dos solos, tem que ser uma outra mecânica, né, de estados críticos que tem esses materiais, porque muitos deles, quando eles são contráteis, eles têm a característica, além de outros condicionantes, de serem possível ter liquefação. Então, eu tenho que ter um conhecimento disso. Então, eu vou ter que fazer a estrutura toda planejada para estrutura acima de 100 metros de altura,
para manter rejeito. E aquela questão de aproveitar o rejeito para fazer bloco. É uma ideia boa. Só que um dia de produção de minério gera rejeito numa pequena ou média mineradora que vai abastecer todas as produtoras de bloco aqui na região metropolitana. Então a gente tem que dispor o rejeito, ele tem um certo percentual de material ferroso, só que ele é muito fino, abaixo da peneira 200, abaixo de 0,074 milímetros. Então, ele tem que ter toda uma geotecnia especial. Quem ministra essa disciplina está voltando para o curso, né? Ele sempre foi o professor Henrique Penido, trabalha na Vale, fez a graduação na Federal do Rio de Janeiro e mestrado e doutorado na UFOP. O João Paulo, responsável pelo laboratório de pesquisas da Vale, formou-se na UFOP e fez o mestrado dele na USP e o doutorado na Universidade de Brasília. Tá? E a Ana, esse aqui são as turmas online. E a Ana Rissoli na turma presencial. Ela também trabalha na Vale, fez a engenharia civil dela na UNB e o mestrado na UNB. Então, nossa equipe aqui é bem formada o corpo docente, né? Todos eles atuam na área efetivamente. Resíduos urbanos é uma geotecnia complexa, porque o material é completamente anisotrópico. Aproximadamente 55% é material orgânico que degrada e forma-se chorume e gás. E essa pilha de resíduo urbano, que é o aterro sanitário, passa de 100 metros, São Paulo tem mais de 160 metros, que recalca ao longo dos anos 30%, tem que estar estável. Né? Então tem que fazer essas análises de estabilidade também. Quem ministra essa disciplina é o professor Cícero Catapreta. Ele está desde o início do curso, em 2015. Fui colega dele aqui no mestrado, doutorado, né? No programa de saneamento, meio ambiente e recurso hídrico do Departamento de Engenharia Sanitária da UFMG. Tá? E formou-se aqui na PUC Minas. Tem vários anos, mais de 20 anos, 25, na Secretaria de Limpeza Urbana da Prefeitura de Belo Horizonte, cuidando de aterros e seus projetos de aterros. Tá? Monitoramento geotécnico, uma disciplina nova. Tá? Então, a gente criou, a partir, vocês vão ver aqui com o Mardon Mendes, todo um planejamento. Como você vai planejar a instalação de instrumentos convencionais e não convencionais nas estruturas. O mais importante é interpretar como que eu vou estruturar um centro de monitoramento geotécnico, CMG, mas ter procedimentos para interpretar dados. Então, aqui, hoje se utiliza inteligência artificial e machine learning para poder fazer toda essa análise de milhares de informações que chegam por dia no CMG. Quem então ministrou e vai estar ministrando e elaborou e concebeu essa ementa foi o Mardon Mendes, trabalhou por muitos anos na Vale, estruturou os CMGs e hoje trabalha na Alcoa, né, de forma corporativa. Sua graduação na Federal do Paraná e o mestrado na USP. E o parceiro dele é o professor Bazin. O nome dele tem até uns sobrenomes aqui mais complexos, né? Ele fez a graduação na Federal do Paraná, mestrado PUC-Rio e o doutorando na Federal de Ouro Preto. E atualmente ele trabalha há vários anos na Vale. Ele aqui também você conhece, né, Gerson? Conheço bem, Bazan. Bazin. Todo mundo conhece todo mundo, é Vale, né? E o métodos numéricos, fechando aí, quase fechando, ainda vai ter uma, que é o presencial, né? O métodos numéricos. Aí vem coroa, né, as análises de estabilidade. Cada aula eu já tive a oportunidade de assistir algumas aulas do Thiago Bretas, né? Então, assim, é muito passo a passo para usar o software. Basicamente, usa o slide 2 da RockScience, tá? Com os vários módulos, tensão, deformação, percolação, análise de estabilidade de maciços, né? E aí, com os vários, cada dia é uma estrutura geotécnica que é estudada, né? E como eu já tinha apresentado ele.
Fundações especiais é somente no curso presencial. Então, a partir de investigações geotécnicas, quais os tipos de fundações rasa e profunda eu tenho que conhecer e saber da sua patologia, para evitar essa patologia. Então, não estuda o dimensionamento de estrutura de concreto da fundação, mas sim o casamento da estrutura de concreto com o meio físico que é o solo. Essa é que é a proposta. E Professor, quem... Oi? a Laiane está com a mão levantada. Deixa eu responder no final, que eu estou terminando aqui, Tá bom. aí eu volto. O professor Sérgio Mortet, ele é sócio da Fundateste, né, se formou na Faculdade Kennedy e o mestrado dele na Federal de Viçosa, tá? Com ênfase em geotecnia. As aulas dele acontecem sábados pela manhã, então são os 8 encontros. Quem do online depois quer fazer essa disciplina, aí pode fazer, mas com matrícula isolada. E aí entra em contato com o nosso apoio acadêmico, que eu vou apresentar quem é. Então, no lugar daquela disciplina de monitoramento geotécnico, a gente está terminando as turmas dessa geotecnia ambiental, tá? Que basicamente é a parte de hidrogeologia. Como a gente tem, eu ajudo a coordenar o curso de hidrogeologia, eu resolvi tirar essa disciplina, mas tem turmas que estão em andamento, que estão sendo realizadas os professores Elisângela, tem o doutorado dela na Federal, fez o mestrado no CDTN, Química na Faculdade de Itaúna. Ela é professora da PUC e coordena curso comigo, que é o de Hidrogeologia. E a Tereza Filp, ela atualmente trabalha na Invasante, na mina de Nexa Resource, está com as turmas online e também uma presencial. Tá vindo aqui em Belo Horizonte a cada 15 dias, na Federal de Ouro Preto, que ela fez a sua graduação, e o mestrado na Federal do Paraná. Mas ela está terminando o doutorado, eu deveria ter posto aqui, na Federal do Rio Grande do Sul. Tá? Por fim, a disciplina de Humanidades, que são 12 horas aula, e elas acontecem por exemplo, de setembro a dezembro, quem começar agora, vão ter as primeiras disciplinas. Lá em fevereiro começa o ano seguinte. Março ou abril vai fazer essa disciplina Humanidades. A programação ela é informada institucionalmente e aí ela entra no meio das outras aulas, né? Para dar uma formação humanística e profissional ética aqui para os profissionais que se formam como especialista. As perguntas eu vou deixar no finalzinho, que aí às vezes esclarece aqui. Para poder cada disciplina a pessoa ser aprovada, o professor tem liberdade de distribuir as avaliações, que são 100 pontos, se ele vai fazer um seminário, se ele vai fazer análise de artigo, né, se ele vai fazer um teste mesmo, no dia da aula, pode acontecer de fazer isso no dia da aula, então ele distribui, ou então disponibilizar no Canvas para entrega em 3, 4 dias, só que aí o aluno tem que atingir 70 pontos. Atingido 70 pontos, foi aprovado, o professor tem 30 dias para lançar a nota no sistema acadêmico aqui da PUC. Não conseguiu atingir os 70 pontos, mas ficou nessa faixa de 50 a 69, o aluno pode solicitar aqui ao apoio um exame especial. Aí ele ficou assim, 55. No exame especial, ele vai fazer valendo 100 pontos e aí ver se ele atinge 70 pontos. Tá bom? É dessa forma. O curso como um todo, ele demora nessa flexibilidade aqui, 13 a 21 meses. Já tem, quando não tem cancelamentos, que às vezes o professor viajou, não tem condição de fazer aula, está lá no Pará para voltar, então ele avisa com antecedência, cancela e vai repor essa aula na semana seguinte ou num dia, por exemplo, que não tem aula. Aí pode demorar de 3 a 21 meses. Já tivemos assim, turmas com 15 meses e no máximo 18 meses, tá? Excepcionalmente 21, mas é de 15 a 18 meses conclui o curso. Então, num ano e meio dá para concluir o curso. Terminou
passou em todas as disciplinas, os professores lançaram as notas, então, assim, a oferta 11 terminou o curso. Aí a Gabriele juntou toda a documentação, manda para o processo de emissão de certificados, e aí demora 120 dias para que os alunos recebam o certificado, né? Então é dessa forma. Nosso braço direito é Gabriele Batista. Ela atende por esse e-mail, atende ao telefone nessa central, nesse horário de 8 às 17. Não estou conseguindo acessar o material didático, o aluno. Então, ela vai dar um apoio a vocês. O professor, às vezes, teve uma dificuldade, um link não está aparecendo. Então, ela entra para apoiar. A programação das aulas é feita por mim e eu passo para ela lançar no sistema e fazer a comunicação com os alunos. Nossa comunicação é toda via plataforma Canvas, tá? A coordenação é feita por mim e pelo professor Tiago Bretas. Agradeço a participação de todos e aí agora então eu interrompo aqui para poder responder a pergunta aí da que ficou em aberto, esse e-mail, mais alguma outra. Deixa eu ver aqui. Professor, eu sou geólogo, formado em trabalho com geoprocessamento. Há algum tempo vi que tem um curso de BIM aplicada em geotecnia. Vocês saberiam me falar se o embasamento, bem como o título do engenheiro geotécnico, são parelhos, né? Ou você recomendaria fazer essa pós para ter um embasamento mais consolidado em geotecnia, posteriormente para fazer especialização aplicada em BIM? BIM pouco domino ele, mas eu sei que é como se fosse uma filosofia, né? Você vai fazer compatibilização entre disciplinas para poder eliminar os problemas que tinham de interface entre as disciplinas. Isso tem que começar assim em 7 etapas, vindo da cúpula para a base. E aí a gente tem um curso realmente voltado, né, ao BIM geotécnico, né? Tem algumas disciplinas que são semelhantes, mas aqui o nosso dá uma fundamentação. Como você falou que é geólogo, talvez seja melhor fazer esse aqui, depois você até consegue abater alguma disciplina lá, para depois, né, ter essa ideia de consolidar as várias disciplinas de forma consolidada. Ficou claro para você, Leonardo? Não sei se ele ainda está presente. Ah, ele respondeu aqui, ficou sim. Ficou? Beleza. E a Laiane que estava com a mão levantada também anteriormente. Assim, está aqui. Boa noite. Boa noite. Professor, eu tenho duas dúvidas. Sou engenheira civil, trabalho em uma refinaria aqui no Rio de Janeiro. Sim. E eu já estou matriculada na turma online. Porém, eu tenho muito interesse em fazer fundações, que é a disciplina que é presencial, até porque eu trabalho em projetos Uhum. e o solo de uma refinaria é qualquer indústria, né? Sabemos que é bem precária. A minha dúvida é, eu devo entrar logo em contato para ver em relação à abertura dessa disciplina, já para me matricular, ou é algo que eu posso aguardar? Eu acho que você pode aguardar. Eu recomendaria você, assim, fazer primeiro um semestre inteiro, que vão ser aquelas disciplinas básicas, porque senão você vai entrar na aula sem conseguir acompanhar o conteúdo lá do Sérgio, tá? Então, faz assim, o primeiro semestre todo dão aquelas disciplinas, depois, quando entrar as disciplinas aplicadas, aí você passa a mensagem para a Gabriele, para te informar assim, ó, vão ser, aí ela te passa as datas que vão acontecer as aulas, no sábado aqui em Belo Horizonte, para você se programar. O valor eu não sei falar em termos de valor da disciplina isolada, né? Quanto que é, e aí você se programa, Laiane. Pode ser feita dessa forma. Aí já entra mais uma dúvida. Ele entra como um extracurricular Uhum. no Vai histórico? estar como uma disciplina isolada, né, dentro do seu certificado.
Tá. A segunda dúvida é, eu vi que o senhor respondeu a uma dúvida em relação à visita técnicas presenciais. Aham, Em qual momento acontece essa visita técnica? Porque aham. para Eu ter a não, vocês vão entrando agora em setembro, até novembro, eu não vou chamar a sua turma, não, sou bem sincero. Porque eu espero ter um vazamento técnico para depois, no semestre vai ser lá em 2026, aí eu chamar os alunos. Aí depende muito assim da gente conseguir a abertura das empresas, mas as empresas hoje estão facilitando a entrada dos alunos para poder ter essa aproximação. A gente tem muita aproximação da instituição de ensino, principalmente pós-graduação, para as empresas da área da geotecnia aqui na nossa região. Aí a gente tem uma limitação, né, aqui que faz na distância de 100 quilômetros. Então, assim, lembrando agora, numa barragem que é a barragem de Mazargão, ela dá 100 quilômetros certinho, praticamente, porque a gente vai, pega até 10 quilômetros de estrada de chão, para chegar nessa barragem que agora ela está num processo de descaracterização. E aí a gente convida, conforme eu escrevi, 3 a 4 semanas, e eu tenho visto assim um comportamento. Antes, por turma, eu chamava uma turma e vinha 30 alunos daquela turma. Hoje, às vezes, vem 5 alunos, 4 de uma turma, então eu chamo 3 turmas para poder formar 20 alunos, 25 alunos. Isso que tem acontecido. E aí a gente chama com antecedência, faz uma lista, né? Porque isso aí já está embutido, vocês saem no ônibus da PUC, que a PUC contrata, né? Com um seguro, para poder, normalmente eu acompanho quase todas, ou um outro professor vai acompanhar, para ter uma aula efetiva em campo, tá? ok, Clareou para você? muita coisa. Obrigada. Tá bom. E qualquer coisa pode ainda falar lá naquele fale coordenador. A outra coisa que o Caio, né? A disciplina de estabilidade de taludes consegue abordar dimensionamento de forma prática em sua carga horária, todas as principais estruturas de contenção. Sim, agora eu não vou mentir assim, se fazer o dimensionamento, o cálculo de todas as estruturas, vai ficar complicado. Então é uma ou outra que faz o dimensionamento. Ah, vai fazer um solo grampeado, vai fazer uma cortina atirantada, porque são várias estruturas de contenção. Dá os princípios, o fundamento, faz a análise de estabilidade pelo método de fatias, e aí, com os cuidados tem que ter nessas estruturas. Agora, na disciplina de métodos numéricos, aí sim o Tiago Bretas roda algumas das estruturas, né? Ok? As vagas para se inscrever no curso já acabaram? No site aparece para mim que não tem vaga disponível. Ué, isso eu não entendi, não. Viu, Valéria? Porque tem vaga sim. Vou te falar assim, os números que estão até agora, tá? No online, tem 82 alunos, então assim, a gente tem uma capacidade aí de formar cada turma 50 alunos aproximadamente. Então, tem bastante vaga no online. E no presencial tem 17 alunos matriculados, então a gente pode ir até 35. Como agora nós estamos no mês de agosto, normalmente após essa apresentação, é que tem um incremento maior do número de inscrições e matrículas. Já aconteceu de semestre da gente encerrar mesmo, porque já estava esgotando o número de vagas. Mas nesse momento ainda está tranquilo, ainda não esgotou, não. Boa noite, professores. Eu falei porque eu procurei, né, pelo site da PUC, normal, e aí eles aparecem que o curso do interesse não está com as inscrições abertas. Deixa eu ver aqui, ó. Eu vou compartilhar como é que a gente entra. Vamos ver se. Porque às vezes eu faço sim uma crítica construtiva como encontrar o curso. Então vamos aqui, ó. Eu vou compartilhar a tela. Aí vai ser novidade para mim também se ele tiver isso, ó. Eu vou compartilhar minha tela e vamos ver se realmente está acontecendo isso. Professor Josias, enquanto você compartilha, eu vou me despedir aqui do pessoal, Tá bom. Muito tá? obrigado aí, Gerson. Obrigado, Tudo de pessoal. bom. Espero encontrá-los em breve aí no curso junto conosco. Tá bom. Um abraço, professor. Falou. Boa noite. Boa noite. Então, aqui, ó, eu desço aqui, eu estou na página da PUC, pucminas.br. Aí eu venho aqui, pós-graduação Lato Sensu.
Pós-graduação lá do Censo. Aí eu vou procurar aqui, não é o presencial, você está com interesse no online, certo? Isso. Então aqui vê curso online, beleza. Aí tem aqui vários, advocacia, blá, blá, blá. Aí eu vou na terceira página, que eu sei que os da geotecnia estão lá na terceira página aqui, ó. Pá. Aí tem as várias engenharias, engenharia de dados, software. Ó, engenharia geotécnica de segunda e quarta-feira e a outra de terça-feira. Então vamos aqui, ó. Tem aqui as informações da disciplina, o preço, os dias que acontece a aula, né? O objetivo, aí você pode navegar aqui à vontade, né? O público-alvo, aqui estava divulgando a palestra, aqui que eu falei que fala coordenador se quiser passar uma mensagem para mim, beleza? Aí eu respondo, só que eu sei o nome, mas eu não tenho o endereço do e-mail, é forma de proteção dos dados. Aí vamos ver assim. Quero me inscrever. Aí, mapa. Calma, vaga. Aí, aí vai pedir documentos e tal, eu não vou prosseguir. Aí CPF e tal. Então aqui, pesteia de segunda e quarta. Então não está falando assim que está fechada, não. Vou voltar aqui na de terça e quinta. Aí, do mesmo jeito, tem as informações aqui, ao vivo, que eu expliquei, os valores, tal. Tem a política de desconto, você pode consultar aqui se você conseguiria entrar nisso. Quero me inscrever. É bom que está ficando gravado. Aí, aqui, ó, eu quero na de terça e quinta. Terça e quinta, quero me inscrever. Hum, opa, é terça e quinta. Aqui é zero. Vai, aqui também está. Aí vai pedir os dados aqui, beleza? Aí vai pedir os dados. No presencial é semelhante. Lá naquela página inicial, quer ver? Aqui, ó. Eu vou aqui, pós-graduação Lato Sensu. Em vez de ir naquela opção que é o online, eu venho aqui, vou ver os cursos, ó. Aí aqui tem vários cursos que são presenciais. Aqui, engenharia e geotecnia, o presencial. Aí tem as disciplinas, inclusive aquelas fundações especiais, tal, programa do curso, falar nas disciplinas, tá? E aí, se eu resolvo e quero me inscrever. É aqui que eu não sabia que ia tudo aqui. Fica estranho, mas eu quero aqui no presencial. Aí, beleza. Hein? Esse aqui eu vou ter que informar. Tá parecendo que fica nos três, ó. Eu só quero uma. Ah, já sei, peraí. Deixa eu ver. Eu tenho que apagar as outras duas aqui, ó. Vou deletar aqui e vou deletar aqui. Em geotecnia. Aí sim, uma só. Aí tá. Aí vou me inscrever. Beleza? Então, assim, tá aberto em todas elas.
eu ver aqui. Ficou claro que é quem tinha perguntado aí? Oi, oi? Ficou assim, beleza. Aí, perguntou aqui, para instabilidade, responder, né? As vagas também já respondi. Qual a ordem das matérias? É a ordem aqui apresentada, por exemplo, investigação geotécnica? Não, não, não. Ah, entendi, beleza. Eu acho melhor eu mostrar uma programação, um exemplo de programação do curso. Deixa eu mostrar aí para você, para responder melhor. O Python já está terminando. Ó, esse aqui foi do abril de 2024, quer dizer, assim, já tem quase o curso na sua totalidade. A programação que eu elaboro é essa. Para essa turma foram essas os professores, o Vitor, a Carmen, o Gerson, a Marília Bronzeni, que eu falei, Germano, a Fernanda Gavioli, o Cícero, a Teresa Filpe, e não tinha ainda monitoramento geotécnico. Então, acontece primeiro aqui, a EGT2 é mecânica dos solos e geologia de engenharia, tá vendo? Mecânica dos solos e geologia de engenharia. Aí elas vão durante esses meses, aí depois, no finalzinho aqui, começou investigação geotécnica. Aí no semestre seguinte, investigação geotécnica e geologia mecânica das rochas. Então, na sequência veio investigação geotécnica, mecânica das rochas. Aí terminou isso, aí veio aqui estabilidade de taludes, veio aquela humanidades que eu comentei com vocês, e aqui a estabilidade de taludes. Então, que barras de terra em enrocamento e estabilidade de taludes. Aí terminou lá no semestre seguinte, terminou aqui, aí veio aqui EGT7, que eu sei de cabeça, é geotecnia aplicada a rejeitos de mineração, beleza? GT7 e a GT8 é geotecnia aplicada a resíduos urbanos, tá? E aqui será monitoramento geotécnico, e aí depois é que vem do monitoramento geotécnico junto o métodos numéricos. Métodos numéricos acaba sendo uma das últimas disciplinas, tá? Esse é um exemplo aí de turma que já está no final do curso, vai terminar agora em novembro. Então, acho que aí, qual a ordem? Entendeu aí é o Caio Benetti? Sequência? Beleza. A Valéria que falou. Deixa eu ver a nova mensagem aqui. Caio falou que ficou claro. Beleza? Bem, pode abrir o microfone aí agora, tá tranquilo. É bom assim, quando o aluno abre câmera ou abre o microfone, a aula fica até mais interativa mesmo. Qualquer outra coisa. O Herbert está fazendo uma pergunta lá. Volto de novo aquele formulário, tá? Não deixem de preencher essa pesquisa aqui. Ô, professor Josias, boa noite, é Herbert. Bom ver o senhor. Para mim tá bem tranquilo. Gostei muito aí das disciplinas. Eu acho que tá. Agora beleza. Foi você que fez assim, porque a sua área mais é mecânica, né, Herbert? Eu sou formado nas duas, apesar de eu atuar mais na mecânica, mas eu gosto muito Você dessa fez a área. graduação civil e tudo.
Aí você, acho que vai ser legal para você. E aí, Sim. como você atua muito na estrutura metálica, por que que você está com interesse agora na geotecnia? É igual eu te falei, né, professor? Eu sou engenheiro mecânico, fiz pós-graduação em cálculo estrutural tem muitos anos, depois fiz a engenharia civil. E é na empresa que eu trabalho, a gente sempre tem muito contato, né, com engenheiro civil, porque às vezes a gente faz essas obras dentro da Vale, dentro dessas obras grandes, Ah, e até para entender mesmo, agora uma obra lá na Gerdau, lá agora nós estamos participando, sei. fazendo um pátio todo novo, então tem caminho de rolamento, estão fazendo lá a terra armada, Hum, mas é interesse, assim, a Parex está fazendo muita obra lá, a Parex é uma montadora muito grande aqui, de Minas, e eu gosto muito de ver essas áreas trabalhando nessas estruturas, né, mas é curiosidade. você era bem ativo nas aulas lá na Praça da Liberdade, né? É. E aí, a ideia sua, você fazer ele online ou presencial, Everett? Ah, para mim é melhor online, professor, porque às vezes eu tenho que Ah, viajar, né? E eu tenho que ficar, às vezes, eu tenho que ah, ficar em obra, né? Eu tenho que ir para Gerdau, eu tenho que ir aham, para Vale, e às vezes eu tenho é. que Agora mais tem que fácil. ter muita determinação, né? Para, que dia, eu pus até um post lá no LinkedIn, a pessoa olha para o computador, o computador olha para mim, eu Ah, não, cansado, amanhã eu vou ligar, não, tem que ser naquele dia mesmo, né? Então, online, porque o presencial, você, assim, é da região aqui, mas teria compromisso de ir nos finais de semana. Mas é o que é é, melhor, o aluno, né? Mas pelo que eu conheço você é bem dedicado, né? Então, sim, não é acho que tranquilo. vai Eu dar. gosto porque aí você pode abrir uma planilha, você pode ir recortando direto online, você pode fazer muita coisa também, Ah, tem isso muita aí você me fez possibilidade. lembrar. Nas aulas de métodos numéricos, é bom ter duas telas, o computador Uhum, e uma tela ao lado, sim. para poder estar assistindo o professor e manipulando, vai Aham. assistir na tela e manipulando na sua máquina. Aí, certa vez, a aluna falou assim, eu não estou conseguindo acompanhar, blá, blá, estou querendo mais horas, porque ele dá o exercício, vocês vão fazer no laboratório de informática, né? Eu perguntei assim, mas como você participa da aula? Ah, pelo celular. Não, pelo Aí não dá. celular não tem jeito, uma aula com comando numérico usando o Uhum. software, vai usar pelo celular? Não, você tem que usar pelo notebook mesmo e uma tela auxiliar. Isso aí é fundamental, tá? Ô, Josias, nós vamos ter aula prática lá dentro da PUC, alguma coisa assim, no laboratório? Ou porque realmente eu acho que eu devo ter, não prestei agora, não vi se ficou claro isso. Tem alguma aula assim, além das visitas, nós temos aula de laboratório lá na PUC, aqui na Coração Carístico, alguma coisa? Não, Não precisa não, né? não. Uhum. Não, tranquilo. Tá ótimo, professor, eu vou desligar aqui, mas eu já estou Beleza. matriculado e vou Você já participar até sim, matriculou, né? É porque tá? vai vir nos números, eu não olho o nome de cada um, senão eu teria lembrado de você. Aí, Everett, bem-vindo. E aí, assim, nas aulas que é prática, presencial, eu convido, né? Aí a gente vai se encontrar com certeza na visita técnica, sempre acompanhado por outro professor, e aí as aulas são bem interessantes. Beleza. Bom te ver, professor. Boa Tá sorte bom? aí, boa sorte para todos. Falou. Boa noite. Até Boa mais. noite. Tchau, tchau. Tchau. Professor, Mas mas eu. Oi? eu agora, em relação a essa visita técnica, normalmente ela acontece dia de semana, final de semana? Sempre aos sábados. Ok. É sábado. Durante a semana não tem jeito, o pessoal está trabalhando e tudo, é sempre, tá? Tem uma pessoa digitando aí, vamos ver. Obrigado aí, Valéria. Bom, acho que era só isso que ela estava digitando. Então, gente, ó, qualquer outra coisa, né?
Ok. Acho que aí foi todo mundo esclarecido, já diminuiu bem. Eu agradeço aí mais uma vez a participação de todos vocês. Espero encontrá-los aí no curso, né? Normalmente no início do curso eu entro para poder novamente apresentar o funcionamento do curso, alguns não assistiram isso, e apresentar aos professores, tá bom? Mais uma vez, uma boa noite a todos, né? E sucesso aí nessa determinação em fazer mais uma graduação, uma pós-graduação, né, para melhorar as suas qualificações profissionais, né? Um abraço aí a todos, tá bom? Tá bom, Laís? Muito obrigada. Boa noite aí a todos. Vou Muito encerrar obrigada, aqui. Josias. Boa noite. Tchau, tchau. Boa noite. Vou parar a gravação.